Bem, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de filosofia aqui em nossa sala de aula virtual. Começaremos hoje a trabalhar conteúdo novo do livro 2. O assunto de hoje é Filosofia Moderna, o século XIX. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Primeiro, vamos entender o conceito de idealismo. Quando consideramos alguém idealista, geralmente pensamos em alguém sonhador que se distancia da realidade à sua volta. Também pode ser alguém que realiza ações sem interesse material ou sacrifica seus interesses pessoais pelo engajamento ou compromisso numa causa moral. É preciso que compreendamos três aspectos relacionados ao idealismo. As palavras idealismo, propriamente dita, idealista e ideologia. Idealismo é aquilo que se idealiza, se imagina num aspecto de conjecturar uma realidade, imaginar uma possível realidade. Idealista é aquele que trabalha por um projeto, por uma ideia. E ideologia é a ideia propriamente dita. Nesse sentido, são idealistas as pessoas interessadas na construção de um mundo melhor. Observemos aí a correlação entre essas três palavras, entre essas três distinções, a correlação existente entre elas, entre a ideia, a idealização e a prática propriamente dita. Para a filosofia, o idealismo é uma doutrina de pensamento que busca uma forma de conhecer a realidade. Para o idealismo, o conhecimento da realidade sempre ocorrerá a partir das ideias e nas ideias. Ou seja, a realidade ela é concebida a partir do momento que se concebe ela como ideia, de que se tem ideia do que é a realidade ou do que pode vir a ser real. De certa forma, o idealismo existe desde a época de Platão. Ou seja, o idealismo ele existe desde a antiguidade clássica, desde o pensamento filosófico clássico, quando se concebem ideias a respeito da realidade. Quando se tem uma ideia da realidade ou quando se projeta essa realidade em seu pensamento. Ou seja, consciência da realidade e crença de que aquela realidade realmente existe, que aquela realidade valida a sua ideia. A fim de compreender o idealismo neste período, será necessário rever brevemente os períodos que diferenciam os filósofos racionalistas e empiristas. Devemos entender
como conceito de racionalistas aqueles filósofos ligados às ciências humanas, onde prevalecerão resultados únicos, objetivos e cirúrgicos, testados cientificamente. Empiristas, que também obtêm seus resultados através de experiências testadas, mas estão ligados às ciências humanas, aquelas onde não possuímos um resultado único, mas possuímos possibilidades. Entendemos então que o idealismo ele se constrói através dos dois pensamentos, do racionalista e empírico, um sem negar o outro, mas contrapondo e se complementando na filosofia, no idealismo da realidade, das realidades da vida e da sociedade. O idealismo em Hegel. Hegel, um dos filósofos mais complexos de sua época, com uma obra extremamente complexa para se compreender, propõe um pensamento, uma conjectura a respeito do idealismo. Hegel investiga a questão do ser com foco na formação da consciência. A fenomenologia do espírito foi formulada pelo autor como experiência da consciência. Ou seja, Hegel descreve a sua concepção de espírito, a sua ideia de espírito, como uma formação da consciência. Esse espírito não estaria relacionado a um fator sobrenatural, mas um fator de formação de consciência, aonde poderia se conhecer, na formação desta consciência do indivíduo, do ser humano, ali a presença do seu espírito ou a sua forma espiritual. Repetindo, a criação do espírito, ela não nasceria com o ser humano, como sobrenaturalmente e popularmente se ouve falar, mas seria um processo de formação da consciência deste ser humano a partir de experiência e idealizações humanamente falando.